Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado aqui pra gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E o assunto de hoje eu tenho certeza que você vai ficar curioso demais pra poder saber, que é segurança cibernética para condomínio, velho. É um bate-papo fantástico. Eu tenho certeza que vai agregar bastante aí pros gestores, hein, Elaine? Eu tenho certeza. Nós sabemos que tem agora a lei LGPD, até então tudo bem, vem falando sobre isso. Mas como será que os síndicos estão com a questão disso nos condomínios, hein? Será que realmente tem segurança de informação ali? E como que instala, né? Perfeito. São os nossos dados, né? Os dados dos condôminos que estão ali, vamos dizer que de certa forma vulneráveis, só que ninguém tem a mínima ideia. E para isso, trouxemos um especialista no assunto para falar conosco. Muitíssimo obrigado pelo convite, pessoal. Brigadão, cara. Vamos falar da sua área, do que você domina. Igual a gente falou aqui nesse exato momento. Viemos para poder falar de um assunto no podcast e acabou que virou outro aqui no nosso bate-papo de bastidor, velho. De verdade mesmo. Legal. Falando sobre a sua área que você entrega para o condomínio, como que um síndico, um gestor pode se adequar e qual que é o processo para ele poder instalar isso, seja uma câmera, porque hoje está muito... já não é mais uma tendência, já é uma realidade, as portarias virtuais, o dado sensível do cara circulando para lá e para cá. Então eu queria que você desse uma explanada nisso tudo. Câmera, enfim, a segurança dos dados, a possibilidade do hacker. É muita coisa pra gente falar, cara, mas dá um overview pra galera aí. Bom, maravilha. Bom, de novo, obrigado pelo convite mais uma vez. A Deparra é especialista, a nossa empresa é especialista em segurança, né? E é o assunto do momento, porque é extremamente essencial se você prover algum tipo de serviço que envolva a tecnologia, você precisa ter segurança de dados hoje, né? Sem dúvidas, né? Então, a instalação de câmeras num condomínio vai envolver ali link de internet, imagens, captação de dados que são armazenados e dados sensíveis você precisa cuidar. Então, vai precisar ali, com certeza, de um firewall de segurança de borda para fazer ali a segurança total do seu sistema. Perfeito. Ainda mais se envolver essa parte que você comentou de VoIP, ramais, intercomunicadores ali, que tem acesso externo, né? Então a pessoa às vezes monta uma central no escritório dele, onde ele monitora alguns condomínios, ele traz... e leva imagens e voz, ele precisa ter a segurança em ambas as pontas, né? Ali tratar com firewall, com uma VPN, alguma coisa mais técnica para ele ficar mais garantido. E a LGPD, ela tem pego forte nessa questão, que é super importante, e eu vejo que algumas pessoas não se preocupam com isso, né? Usam apenas a tecnologia que vem de um equipamento e acha que está garantido por aquilo. E infelizmente não está, né? Essa é uma dificuldade de hoje em dia. Eu tenho uma dúvida assim, cara. A gente vê em filme que existem aqueles hackers mirabolantes que o cara entra no sistema de segurança, coloca uma imagem na câmera que não é uma imagem real, uma imagem antiga. Nossa, eu tava com isso na cabeça, né? acredita? De câmeras, né? Nem a câmera, aí o cara vai lá na central de alarme e desativa isso tudo hackeando. É possível ou isso é coisa de cinema, cara? Ótima pergunta. É claro que, assim, o cinema, ele dá aquela forçada de barra ali, fantasia um pouco. Ele fantasia bastante, mas sem dúvidas, uma pessoa que tem experiência em penetração de dados, ele vai fazer o acesso e ele vai manipular as imagens de alguma forma. Ele pode não fixar, congelar uma outra imagem na câmera, mas ele pode sim bagunçar os dados ou monitorar uma pessoa pelos dados de uma câmera, né? Então é importante a segurança, sem dúvida. E até atrelado a isso, Daniel, já aproveitando a pergunta do Felipe, né, dessa, vamos dizer, parte de cinema, né, que costumam ter muito enfeite nas informações, com relação às câmeras, ficou entendido que é possível um acesso remoto por um hacker ou afim. Mas com relação, vamos dizer, àquela portaria que temos hoje, né, que é virtual e que a pessoa pode ter leitura tanto facial quanto biometria, é possível também uma liberação desse acesso de forma remota por um provável hacker, por uma pessoa que não é cadastrada naquele sistema? Desde que não protegido, né? Desde Exato, que o sistema esteja protegido. Exatamente, desde que não protegido e depende do sistema, né? Então, assim, existem formas de você montar essa portaria
E depende da forma e do equipamento que é utilizado, sim, existe a possibilidade de um hacker não só fazer um cadastro de uma nova ID, como ele fazer liberação de portão remotamente, abertura de clausura, ele conseguiria sim. Meu. Olha só. É porque de verdade, assim, o que eu vejo nesse mundo de segurança hoje? Isso ainda não é explorado, ou é pouco explorado. Porque geralmente um hacker ele fica atrás de um computador e a intenção dele é diferente, é roubar dados e ficar de fora do cenário, né? Então eu acredito que dificilmente um hacker vai abrir um portão para uma quadrilha entrar num condomínio. Ele estaria envolvido numa quadrilha que ele pode ser pego. E os hackers eles têm, por enquanto, uma filosofia diferente. Eles gostam de roubar dados, criptografar dados e cobrar criptomoeda da empresa. Mas existe essa possibilidade sim, né? Depende do sistema, ele conseguiria cadastrar uma ID, cadastrar uma pessoa, ou até mesmo ficar chamando no interfone de alguém, já que o interfone é externo, né? Ele conseguiria sim. Entendi. Monitorar pessoas. Eu acho que a parte de monitorar a pessoa seria mais possível no nosso mundo, né? Então, se você quiser, por exemplo, contratar um hacker para que ele monitore uma pessoa para você e você passar esses dados para ela, se ele mora num condomínio que tem esse tipo de tecnologia, o hacker, se não tem segurança, ele conseguiria monitorar essa pessoa para você. Que horas que ela entra, que horas que ela sai, que horas que ela chega. Ô síndico, você já parou pra pensar nisso, cara? Que o seu condomínio não é simplesmente instalar a câmera, ter uma central de alarme, você precisa ter outros sistemas aí pra poder fazer a segurança cibernética de tudo isso, cara? Porque muitas vezes, e eu falo isso por mim também, eu tava acostumado a fazer um sistema, a instalar, acredito que ele deve ter diversas portas pro hacker, então sistemas conectados na internet pra poder fazer comunicação. Mas eu nunca havia me atentado a essa possibilidade de que o sistema pode ser hackeado, cara, porque você tá na internet, o cara entra e consegue fazer o que quiser, né? É algo que a gente não fica pensando muito, mas que existe. E realmente, se não for, tiver algo preventivo por trás, que é a segurança cibernética, porque de agora em diante, até queria ver a posição ali, o que o Daniel vê da inteligência artificial, se isso facilita o caminho, porque o tempo todo novas tecnologias avançando. Isso é um caminho, é uma porta de entrada que tem que ser fechada por uma questão de segurança também, eu imagino. Então, conforme a tecnologia vai avançando e a inteligência artificial vai chegando, isso também dá novas possibilidades. E como que o condomínio síndico, ele pode e ele deve, qual o caminho correto para ele se proteger disso, né? Porque afinal, são vários condôminos ali que estão na responsabilidade do síndico. Então, qualquer coisa que acontecer, vazamento de dados, ele vai ser responsabilizado também. Importante falar. Síndico, você é gestor e você precisa ter uma parte técnica para assessorar na segurança. Você pode comentar um pouquinho como que o síndico, ele consegue, então, hoje, quais os caminhos para ele proteger o condomínio dele, os condôminos, quanto a esses ataques cibernéticos? Legal, Helene. Olha, respondendo sobre a inteligência artificial, eu acho que ela ajuda dos dois lados, tá? Então ela ajuda na pessoa que gostaria de se especializar, né? Tirar alguma dúvida ali sobre segurança, como ela começa a defender o sistema dela. A tecnologia vai responder isso para ela de alguma forma, que ela possa startar na defesa, mas também tem um lado contrário, que a pessoa pode perguntar como seria possível uma liberação em cima de algum sistema. E a tecnologia pode ou não responder para ela. Então, facilita os dois lados, né? É importante se defender, ninguém está seguro, a tecnologia tem avançado também para vulnerabilidades, né? Então, você corrige uma coisa, amanhã tem outras vulnerabilidades, acontece. E quanto ao síndico, assim, é importante ele buscar o conhecimento, mas realmente efetuar aquela segurança, ele vai precisar de um especialista, né? Então, se você é síndico e tem uma portaria virtual, você tem uma empresa que monitora as suas câmeras, mesmo que seja uma empresa de sistema de alarme, que faça um monitoramento ali do alarme e da câmera, né? É interessante ele
conversar com esse pessoal que ele já tem ali, que presta o serviço para ele, para saber se a pessoa tem experiência nessa parte de segurança, se ela pode prover mais segurança, né? Geralmente essas empresas, elas contam muito com a segurança do próprio equipamento. Perfeito. De verdade não basta, né? Então, se alguém quiser realmente romper essa barreira e invadir algum sistema, de certa forma é mais fácil, porque a segurança daquele equipamento, ela é conhecida, ela é aberta. É a segurança que todo mundo manuseia. Então, o hacker, para ele, aquilo é o básico. Importante, eu acredito que seria essas empresas se especializarem em firewalls, né, e trazerem para dentro do condomínio equipamentos de segurança de verdade, né? Que, aliás, esses equipamentos antes, eles eram assim, fora do nosso alcance, né? Não era tão fácil de você fazer a aquisição de um equipamento de firewall, não era fácil de você configurar ou ter a experiência de como começar a configurar, e hoje vem facilitando. Você tem appliances aí que às vezes você compra até pronto e você faz só a configuração de acordo com o que você precisa. Então o cenário mudou muito, mas precisa trazer isso para dentro do condomínio, sem dúvida. Que sensacional, cara, que sensacional. E tem muitas portas, né? Tem muitas portas para uma pessoa mal intencionada conseguir entrar se não tiver uma proteção, se não tiver um firewall, que eu acredito que deve ser bem parecido com o que a gente instala no nosso computador aí para poder fazer a nossa proteção dos dados, cara. O famoso antivírus ali. E até com relação a esse sentido de equipamentos, a gente falou um pouquinho aqui de portaria remota, falou das câmeras, mas quais equipamentos a nível, vamos dizer assim, global do condomínio são suscetíveis a uma invasão? Alguma coisa que o hacker possa roubar dados do condomínio, para o síndico que está nos escutando ficar mais ciente. Bom, legal. O que me vem à cabeça agora, que é o básico do condomínio, é uma portaria virtual, né, onde você tenha a instalação ali de câmeras e voz, né? Então, você vai chamar no interfone e esse interfone ele vai até uma central que atenda essa pessoa e faz a liberação. Esses dois, sem dúvida, são suscetíveis à invasão, porque ele trafega na internet. Então, para que isso aconteça, existe portas de navegação, existe link por trás disso. Então, com certeza, é o que me vem à cabeça. Pode existir outros serviços, né? Mas, basicamente, assim, pensando, se o serviço depende de internet, ele com certeza uma invasão. Pode acontecer uma invasão, né? E volto a dizer, para você minimizar isso, né? Porque ninguém garante 100% de segurança. Para você minimizar, você, antes de mais nada, coloca um firewall de borda, né, na ponta do seu link e todo esse serviço por trás. E quem faz essa gestão é o firewall. E quem faz isso, até para facilitar para os síndicos, né? Mas esse firewall, o que é? Acho importante. Sim. Porque é técnico. Não tem como não ser, né? Então, para simplificar, isso quem faz é uma empresa especialista em segurança cibernética, no caso, né? O que é o especialista que a quer gente... contratar isso. Como é que ele coloca esse negócio? Perfeito. É isso. É isso? Exatamente. Não, caramba, não, eu pensei que eu tava só ajudando, pô. Não, tá certo, Não, é porque eu pensando aqui no síndico ouvindo e falando, tá, mas e aí, como que eu Quem faço? faz, Quem como faz, contrata? como? Cara. De uma forma para ficar mais simples para ele entender. Então, a empresa especialista em segurança e até para ele saber, será que a minha empresa hoje, a minha empresa não, o meu condomínio hoje tem isso? É importante saber, né? Cara, eu digo que não tem. Eu digo já, assim, 100%. Não vou dizer Não 100, deve ter. Vou dizer 99,9%. Não tem nada do E gênero. depois desse episódio, os síndicos vai saber. Peraí, então contratei uma portaria remota, vamos aqui colocar isso na mesa. Eu tenho uma portaria remota, ótimo, todo mundo adorando, só que você não se atentou a um item importantíssimo, que é agora uma entrada que tem também para uma tramitação de dados ali gigante que um hacker pode vir a perder, entrar, principalmente condomínios de alto padrão, sabemos disso, né, que são mais suscetíveis, imagino, a ataque de hackers, a depender de quem está morando ali. Quem mora lá. Então, eu acho que é importante entender como que o síndico, então, ele sabe se isso tem ou não. Tem que ter uma empresa especializada. Então, vamos supor, lá no condomínio dele, ele tem essa portaria remota, você falou.
verifica com a empresa como que tá isso daí. Qual que seria o passo para saber? Perguntar, então, para essa empresa como que isso funciona na parte prática para o síndico saber. Eu quero saber se o meu condomínio tá ou não tá seguro, né? Do zero Para até se resguardar. a implantação, né, dessa Eu segurança. acho que seria interessante ter essa timeline, assim, mesmo de uma forma mais simplista para o síndico, sabe? Claro, não, perfeito. É muito técnico, então interessante é ele perguntar para a empresa que já presta o serviço para ele, porque daí ou essa empresa vai trazer um especialista, ou tem já um especialista em firewall, né? E aí ele pode ou aperfeiçoar o trabalho, ou ele pode buscar uma outra empresa que vá trabalhar diretamente com ele ali para fazer a implantação do firewall. É importante ressaltar que assim, o firewall ele precisa ser aplicado de uma forma que a pessoa que vá fazer essa implantação tenha conhecimento do que está implantado lá. Perfeito. Né? Então, se o síndico correr atrás de uma empresa especialista em firewall, eu vou lá, coloco um firewall, bloqueio todas as portas, pode ser que nada funcione. Então, precisa ter uma parceria entre as empresas que vão atuar para que você tenha o melhor cenário possível. Essa é uma premissa básica. Que animal. Olha o tanto de informação, né? Brutal, não basta cara. somente implantar, então, o sistema de firewall. Tem que ter a empresa justamente especializada nisso, né? O profissional específico para isso, que senão até a portaria remota, algo que era para proteger, acaba também sendo inutilizado, no caso. Sem dúvida, Luiz, sem dúvida. Assim, você pode até trazer um problema, né? Então, a ideia não é essa. E a ideia também, esse papo aqui, é que a gente está falando bastante do síndico, né? Mas as empresas que prestam esse serviço, é muito importante elas ouvirem isso e não se sentirem mal, dizer, nossa, olha, esses caras estão pichando Jamais. a segurança do equipamento. Não é isso, não. A segurança no equipamento existe, mas ela é mínima. Né? É interessante esse pessoal que está ouvindo a gente agora, assim, se você tem uma empresa que presta esse tipo de serviço, tenta ouvir um pouquinho mais sobre segurança, tenta trazer mais para o seu mundo essa parte de segurança, ou se você não quer se especializar, acha um parceiro de segurança, é importante. Até mesmo vai ser um diferencial, né, dessa empresa quanto todas as outras, né? Vai porque esse cenário pode mudar daqui para frente de forma rápida, e se você começar a se preocupar com isso agora, aperfeiçoar, mudar a sua empresa, você lá na frente ganha tempo. Eu tenho certeza que vai mudar rápido, porque a gente ouve falar em LGPD há muito tempo, cara. Há muito tempo. Eu acredito que em algum setor já está rodando e funcionando. No condomínio, pra gente, ainda é algo aparentemente distante. Mas vai chegar uma hora que a corda vai apertar, cara. Que não vai ter pra onde correr. Tá muito rápido. Né? E condomínio grande? Você falou sobre Bitcoin? História rápida. Em uma dessas empresas que eu trabalhei, logo quando eu cheguei, ninguém conseguia acessar o servidor da empresa, porque um hacker, e a gente é uma empresa de manutenção predial, então não sei se tinha segurança cibernética dos dados, mas assim, o cara acessou, travou tudo, falou, se vocês quiserem acessar de novo, e puta, a gente tinha procedimento, plano de manutenção, todas as rotinas estavam lá, se você quiser acessar, você tem que me pagar X bitcoins. Se você não me pagar X bitcoins, a gente não libera. E aí, foi mó auê pra primeiro a gente aprender a comprar Bitcoin, porque isso tem 7, 8 anos. Por onde compra Bitcoin, como que transaciona pra esse cara. Enfim, contratamos uma pessoa, ela fez essa transação, pagou o Bitcoin pro cara, e aí ele liberou o servidor, ela falou, agora vocês podem usar. Que sorte, porque eu já ouvi histórias nesse mundo corporativo, né, de empresas que sofreram esses ataques ransomware, os dados foram todos criptografados, e empresas que pagaram Bitcoin e o hacker nem resposta deu. É que no nosso não tinha nada que interessava pra ele, cara. Tinha só plano de manutenção. Ele falou, que é isso? Só tinha foto Ficou de com prédio. dó. Não, é muito problema, coitado. Deixa ele resolver, senão vai cair esses prédios, né, Felipe? Ele deve ter visto um monte de infiltração. Ela falou, vamos liberar. Vai que o prédio apertado. que ele mora tava lá naquela lista, então deixa ele verdade, liberar. Vai que ele viu o relatório do prédio e falou, mano, esse cara vai corrigir, vou liberar o servidor dele. Mas são fases, assim, complicadas e tristes da tecnologia, né? Porque
A tecnologia tem alguns pontos, aí pode ser que eu peque em algum, mas nós vivemos lá o bug do milênio, né? Todo mundo ficou vidrado, o que ia acontecer, e aí virou a data e não aconteceu nada. Teve um vírus muito famoso que chama I Love You, ele destruiu centenas de empresas, as pessoas abriam esse vírus e detonavam, e veio o ransomware, e o ransomware ainda não passou. O ransomware é preocupante. No mundo corporativo é complicado. Pensando em condomínio, se o condomínio tem um servidor interno que faz a administração desses dados, por exemplo, um Asterisk que faz lá a parte do VoIP, ou algum servidor que armazena alguma informação dos condôminos, seja mesmo um computador da portaria, isso pode acontecer. O ransomware pode acontecer. Pode chegar lá e detonar. Sim, o firewall ajuda a minimizar. De novo, né? Um hacker, se ele quiser invadir, ele vai invadir. Ele vai. Não tem, né? Nem banco está seguro. Essa verdade. é a verdade. Né? Então, se o hacker quiser invadir, ele vai invadir. Mas você pode tentar dificultar e minimizar isso. Mas é a mesma coisa que a gente pegar e estacionar o carro na rua, deixar o carro com o vidro aberto ou com o vidro fechado e com o alarme travado. Né? É uma barreira a analogia. mais pra gente pegar e Exato, travar boa esse analogia. hacker, né? É uma ótima analogia. E aí você isso. tem a outra opção que eu digo, melhor ainda, e você tem um seguro, né? Exato. Sim. Para não correr o risco. Vai né? que ainda tem a proteção. Nesse caso, pensando no corporativo de novo, o seguro é o backup, né? Então as empresas hoje elas têm investido muito em tecnologia de backup, seja interna ou externa, nuvem, enfim. Não sei se para o condomínio poderíamos pensar em alguma coisa sobre, mas a central que atende o condomínio tem que ter um backup. Sim. Então, se você é o síndico e você tem uma empresa contratada que presta esse serviço para você, esse camarada precisa ter um backup. Porque se ele sofrer uma invasão e perder os dados dele, Uau. amanhã a sua portaria não funciona. Você tá ferrado. Você perde toda a facial. Imagina o que um hacker faz com a facial de um condômino. Nossa. Só para tentar, né, aflorar esse assunto. Você vai abrir uma conta hoje num banco digital, a primeira coisa que ele pede é a facial. É facial. E dependendo Olha. do sistema que ele acessar, vai ter nome, vai ter todos os dados, Nome, além da RG, facial que ele Já faz. O endereço. E a Tem facial. tudo. Né? E aí esses dados, geralmente, depende do sistema e como foi montado, implantado isso, você tem nas duas pontas. Né? Pode ter ou não nas duas pontas. Então, por exemplo, no seu condomínio, Elaine, você fez a facial para você adentrar o condomínio. Tá. Se tiver um servidor interno para uma validação mais rápida, a sua facial está lá e também na central. Então, a sua facial, no mínimo em 2 pontos, já está. Então, você precisa de defesa nos 2 pontos. No meu escritório é assim. Eles trocaram, inclusive. Antes não tinha. Antes era o cartãozinho, você passava lá. Agora, todo mundo é um prédio comercial. Então, todo mundo que entra e tem consultórios, dentista, tem tudo lá no prédio que fica o meu escritório. Então, olha só, além disso, no comercial, você está recebendo várias pessoas que estão adentrando e é facial. Então, olha a importância de ter a segurança de informação, que pode vazar de todos os lados, não só onde, por exemplo, eu moro, mas nos locais também de trabalho, né? Perfeito. É bem importante esse assunto. Sem dúvida, sem dúvida. Eu conheço algumas pessoas que prestam serviço para pequenos condomínios e o medo delas quando conversam com a gente assim é tanto que ele tenta nem pôr na internet. Ele deixa uma administração somente interna para ele falar, aí eu estou garantido, né? Mas quando você leva isso para a internet, se você tem um ponto de internet lá, um link, e você colocou o seu sistema dentro desse link, contar somente com a segurança dos equipamentos é complicado. O pessoal que fornece equipamento vai me matar, vai falar, olha o que você está falando, meu equipamento tem segurança. Não, Mas é importante. É muito bom você ter um firewall na ponta de tudo isso. Sensacional, cara. Você falou de alguns vírus aí, e eu anotei um aqui que eu lembro que foi brutal em 2010, mas não sei se ele existe mesmo, se foi lenda. O cavalo de Troia existiu mesmo Esse vírus, cara? é verdade. Peguei algumas vezes. É mesmo, cara? Esse Nossa, todo detonou mundo. meu computador que... Você sabe que assim, eu não sou perito nesse vírus, mas tem gente que fala que é lenda e tem gente que fala que é real. Né? E o cavalo, existe o vírus cavalo de Troia, mas não com esse nome. É até onde eu sei. Parecia Entendi. Trojan. Trojan. Ah, entendi. Eu não sou especialista em tem vírus. Tipo outro nome. Não posso falar. Manja de CPD, ó. Ah, maravilha. A praia dele é CPD. Cara, eu acredito
que as perguntas e as consultorias já acabaram. Então agora nós vamos para aquele nosso momento. Um momento surpresa? Momento ping-pong. Meu Deus. Ping-pong. Vamos fazer aquela sequência? Vamos. E Vamos aí lá. vamos sair do roteiro também? Com certeza. É, Agora porque a gente já tá muito... Com certeza. Eu vou repetir essa pergunta que fiz hoje. Bom, eu quero saber de você, Daniel. Se você não trabalhasse com isso, qual seria a área que você hoje escolheria para atuar? A gente não ficou o que é ping-pong, cara. Perguntas é e respostas verdade. rápidas. Fui salvo da primeira. É verdade, a gente tem Fui que... salvo da primeira. Pô, Pergunta-resposta. ótima pergunta, eu não faço ideia, porque eu tô no mundo da tecnologia tão rápido. É resposta rápida? Então, eu seria, com essa beleza, modelo. Excelente. Muito bom. Eu gosto do clássico. Eu vou perguntar essa, cara. Uma música. AC/DC todas, qualquer uma. Rock! Aí, ó, Aí, tá vendo? Eu sabia, cara. Eu sabia. Agora a gente vai ter que fazer uma foto do Sabia. rock, hein? Vai depois precisar. dessa. Com certeza. Agora, aquela clássica, uma série. Putz, eu gosto muito de Friends. Tem gente que Friends. detesta, Não, gosto eu de amo, Friends. gente. Friends é Eu top. gosto muito de Friends. Eu gosto até a quarta ou terceira ou quarta temporada. Sério? I'll be there. Eu gosto muito. Mas depois eu meio que fiquei enjoado, saca? Eu comecei a assistir Friends e meio que enjoei, gente. velho. Maravilhosa. Uma que eu não enjoo é Big Bang Theory. Aquela ali eu já assisti Big Bang Theory é muito bom. 5 vezes, 7, sei lá quantas Sério? vezes. Eu não assisti essa. Mas eu gosto muito de Friends, mas tirando o Friends, eu gosto muito de terror. Então eu tenho visto uma série de terror, assim, muito legais. É que você não ouviu as histórias que a gente ouviu hoje nesse Ah, podcast. você ia Senão gostar. você- Você ia gostar mesmo. A gente conta no bastidor. Maravilha, maravilha. Vai lá. Você já falou uma música música já? vai se dizer. Não, um livro. Ixi, eu só leio livro técnico. Ah, é? É, mas Só assim... workaholic aqui, hein? É, só Workaholic hoje, hein? Mas qualquer um aí de experiência técnica, eu não vou saber citar um agora. Não, desculpa. tranquilo. Certo. É, a parte Você técnica. tem uma? Pode perguntar. Um hobby. Um hobby, futebol, sem dúvida, eu gosto Da muito. hora, cara. Que legal, velho. Pra gente finalizar, uma pessoa que te inspira. Puxa, são várias, né? Mas esquecendo o pessoal da minha família um pouquinho, eu diria que, assim, Elon Musk é um cara que inspira. Embaçadão, né, Na meu? nossa área aí, tecnologia, embaçadão. É, com certeza. Cara, é. Olha que bate-papo, hein? Que louco, cara. Síndico, sensacional. você precisa proteger o seu condomínio de ataques cibernéticos. De ponta a ponta, proteger de ponta a ponta. Não, não, Por não quê? é tão somente a segurança física, eletrônica, tem a cibernética, cara. Que, puta, Sem dúvidas. ninguém falou. Eu tenho certeza absoluta que esse é o primeiro podcast, é a primeira vez que esse tema vai ao ar voltado pro mercado condominial. Não Condominial. tenho dúvida Com que toda é a primeira certeza. vez que as pessoas vão ouvir falar sobre isso, velho. É algo que tá tão na moda, né? Instala portaria eletrônica, instala isso e aquilo, mas e os dados? Só instala. LGPD É. é muito importante. É verdade. Então agradeço demais, hein, Daniel? Foi um bate-papo aí, ó. Obrigado, pessoal. Aprendi eu que demais agradeço nesse- o convite. Obrigadão, Daniel. Espero que você tenha gostado. Esse é o nosso Mountain-Cast, cara. Obrigado por você ter vindo. Veio direto do aeroporto, tava em Curitiba, Tava não em passou nem em Curitiba. casa. Veio direto, Vim cara. Veio direto pra cá. Obrigado, velho. De coração mesmo. Muito obrigado por ter vindo. Poxa, eu que agradeço. Se o pessoal gostar, a gente pode tentar aprofundar mais aí qualquer dia. Eu tenho certeza Com que vão certeza. gostar e vai ter comentário, cara. Vai ter comentário Maravilha. aqui. Valeu. Ó, não tem cista. Espero que você tenha gostado, que sua cabeça tenha explodido igual a minha aqui, porque é um assunto fantástico e que, se você nunca parou pra poder pensar, senta aí e conversa com o síndico, com o gestor, porque faz sentido você instalar essa solução aí no seu prédio. Se você tá assistindo a gente no YouTube, depois vai lá, pode procurar Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Coloca 5 estrelinhas se você também curte a CDC. E devo contrário também, cara. Se você tá ouvindo isso via Spotify, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial, pra poder ver o modelo, né, cara? E o falou que você... Com esse Ele corpite, ia ser cara. modelo, cara. Agora vai ter que assistir. Vai. Maravilha. Obrigado pelo convite, pessoal. Forte abraço. Até Até a próxima. aí. Fui!